Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Nós sabemos que cada pessoa passa situações na vida, tanto boas como ruins. São experiências que nós temos e que Deus permite que nós passemos por essas coisas, de acordo com o propósito que Ele tem para a nossa vida, e algumas coisas que são forçadas pelos caminhos que nós decidimos tomar, mas Deus tira proveito dessas coisas para que nós venhamos aprender com as situações, para que nós venhamos crescer e desenvolver em nós uma habilidade, um conhecimento para o qual o Senhor irá tirar proveito disso no futuro. Seja condição financeira, seja pessoas complicadas na nossa vida, seja patrão, seja no ministério, seja familiar, seja esposa, marido, filho, em tudo Deus ele tem um propósito na nossa vida. Nada cai sobre a nossa cabeça de paraquedas, que por um acaso. Olha o que diz aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo que acontece na nossa vida, inclusive os problemas, inclusive as tristezas, para que nós possamos enxergar ali o propósito de Deus, para nós aprendermos algo, tirarmos lições com essas coisas. Aqui continua falando, na parte B do versículo 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito na sua vida, Ele precisa te aprimorar, Ele precisa te capacitar. E Ele usa a vida, Ele usa as pessoas. Nós aprendemos que nós podemos ter tristeza, podemos chorar, porque muitas coisas sim nos traz esse sentimento. Mas vai em Tessalonicenses, Paulo fala: alegrai-vos, em tudo dai graças, pois esta é a vontade do Senhor. Então nós temos que entender que essas pessoas que passam na nossa vida, tanto fazendo o bem quanto fazendo o mal, as situações, as condições, são propósito de Deus na nossa vida. E para que nós tenhamos uma boa saída, uma boa motivação de nos alegrarmos. Lá em Filipenses 4:4, Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então nós temos que ter alegria de estarmos na presença do Senhor, mesmo diante das tristezas, as tribulações, as lutas, e nos alegrar que o Senhor é conosco. Ele passa conosco nas lutas, nas dificuldades. Ele diz que quando passarmos pelo fogo não seremos queimados, pelas águas não seremos submergidos pelas águas, porque Ele é conosco em todos os momentos. Assim como Ele foi com Daniel ali na jaula dos leões, assim como Ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, assim como Ele foi com José ali quando José foi jogado no poço pelos seus irmãos. Ele é conosco em todos os momentos, e em tudo que passarmos é um momento de aprendizado, é um momento de crescimento, é um momento que traz dor, traz tristeza, mas nós devemos nos alegrar no Senhor e tirar proveito dessas situações, seja ela qual for. Nunca tome uma decisão precipitada, sempre ore, busque no Senhor uma direção. Qual o propósito que Deus quer para a sua vida? Quando Jonas foi mandado para Nínive, ele falou: não, Nínive não, lá é o pior lugar do mundo para eu ir. E ele tentou fugir para outro lugar, ele queria ir para Tarsis, que era um bom lugar, mas Deus queria ele ali, naquele local, onde só havia trevas. Deus precisava de alguém que fosse luz, onde havia trevas. Então, em todas as situações, nas suas lutas, nas dificuldades, antes de qualquer situação, antes de qualquer decisão, busque a Deus, ore e entenda em Deus qual que é o propósito dele na sua vida para aquela situação. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.